No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os computadores de saias. Quando a equipe de Alan Turing, no Bletchley Park, terminou o Colossus nos anos 40, ele era o computador mais sofisticado do seu tempo, mas embora ele fosse bom o suficiente para decodificar as transmissões nazistas, em termos de performance ele não era muito rápido. Aliás, se você quiser, eu tenho um outro vídeo sobre o computador Colossus, que já foi feito, você só clicar na miniatura, que você consegue ver o vídeo que conta sobre o Colossus, que na verdade foi o primeiro computador da história, até mesmo antes do ENIAC. Então, digamos que a velocidade do Colossus rodando Crysis deveria ser péssima, ele não era muito bom de performance. Como todo computador da época, o Colossus era um computador dedicado, ele não era uma máquina de uso geral. Mesmo depois do Colossus, com o advento de equipamentos mais versáteis, ainda não tinha como escolher programas realmente complexos, não dava para se programar coisas muito complexas, porque você levava mais tempo programando do que calculando na mão. Mas isso não quer dizer que não existia uma alternativa para você efetuar cálculos complexos com precisão, velocidade e segurança. O truque para efetuar esses cálculos, na época que os computadores ainda não eram tão acessíveis, chamava-se chinês. O Alan Turing tinha uma descrição mais elegante do que era o chinês, que na verdade não são chineses, tá? Vou explicar. Imagina uma sala com um escaninho onde você entra com um problema. Lá dentro, um monte de chineses com aqueles ábacos começa a fazer conta, cada um lidando com a parte do problema, uma parte pequenininha de um problema complexo. No final, no outro lado, na saída do escaninho, você teria uma resposta do seu problema. Esse conceito de várias pessoas fazendo contas complexas, cada um fazendo um pedacinho e resolvendo e no final aparecendo o resultado no final, não foi criado pelo Alan Turing. Na verdade, ele já era um processo bem conhecido, que se chamava unidades computadoras. Essas unidades de computação fizeram todos os cálculos do projeto Manhattan, o projeto da bomba atômica, e por curiosidade, todas essas unidades complexas usavam saias. Não que na época fosse desejo da sociedade colocar mulheres na rua trabalhando, mas foi uma questão de pura necessidade. Na época em que se precisava muito de computadores, a maioria dos homens estava na guerra e a força de trabalho feminina tomou os espaços vazios. E ainda havia o bônus que as mulheres eram melhores do que os homens nas tarefas de uma boa computadora. Esse modelo, na época, foi usado por basicamente todo mundo, inclusive na indústria aeroespacial. As mulheres não só faziam milhares de cálculos, como cuidavam da coleta de dados. Não havia ainda sensores digitais. Um experimento em túnel de vento com dezenas de mostradores tinha os valores anotados em planilhas em tempo real e depois plotados em gráficos, tudo manualmente feito por mulheres. Mas para chegar nesse ponto também não foi uma coisa imediata. Inicialmente foi fundada a NACA, National Advisory Committee on Aeronautics, que era antecessora da NASA, e ela foi fundada em 1915. Em 1915 foi construído o Langley Memorial Research Center, o LARC, um dos mais antigos centros de pesquisa aeronáutica dos Estados Unidos, mas só em 1922 uma engenheira chamada Pearl Young seria a primeira mulher a trabalhar lá. Mas futuramente ainda ocorreriam muitas outras mudanças. Em 1941, durante a guerra, ficou evidente que o país não podia abrir mão de parte da sua população educada e habilitada para trabalhar. O presidente Roosevelt então assinou um ato proibindo qualquer tipo de discriminação de raça, credo ou nacionalidade nas contratações do serviço público, e os órgãos foram sutilmente estimulados a contratar mulheres e profissionais negros. O Centro de Pesquisa de Langley foi um desses órgãos e descobriu que havia uma excelente oferta de mulheres negras com formação em matemática que até então trabalhavam apenas como professoras. O trabalho delas era de primeiro nível, mas elas mesmas eram tratadas como pessoas de segunda classe. A segregação era ativa, elas ficavam em um prédio isolado e quase nunca apareciam nas fotos. Quando o centro sofreu uma expansão, montaram um projeto de construção de alojamentos para as computadoras, em uma universidade para jovens negras da região. Mas as computadoras negras não tinham direito ao alojamento, pois era só para as estudantes brancas. É o quê? Uma das jovens negras desempregadas da época se chamava Katherine Johnson. Em 1953, ela soube que a NASA estava contratando jovens com formação em matemática. Ela se candidatou, foi aceita e só trabalhou durante 2 semanas como computadora. Isso aconteceu porque os engenheiros da divisão de trajetória e controle requisitaram ela emprestada por um trabalho e a Katherine impressionou tanto eles que ela nunca mais devolveram. Katherine acreditava fielmente que ela não era pior nem melhor do que ninguém, e ela não aceitava o papel que esperavam dela na época. Ela fazia questão de participar de todas as reuniões. Katherine alegava que ela havia feito o trabalho, então era a função dela participar da reunião. O fato é que nunca uma mulher, e muito menos uma mulher negra, havia feito aquilo. Era irrelevante para ela e para os seus colegas homens que ela fosse negra, mas tinha um contexto social aí.
Em 1961, a NASA estava com problemas para computar a trajetória para o voo do Alan Shepard, que foi o primeiro astronauta americano. Eles chamaram a Catherine, que por acaso era especialista em geometria. Ela encarou o problema de forma reversa, de trás para frente. Ela pediu para dizerem aonde queriam que a cápsula pousasse, e então ela calculou o momento exato que ela deveria ser lançada e o local. Quando John Glenn fez o primeiro voo orbital da NASA, as computadoras já tinham sido substituídas por computadores eletrônicos, mas os engenheiros pediram para Catherine conferir na raça ali na mão todas as contas para ver se as contas dos computadores estavam corretas. Ela também ajudou a calcular a trajetória da Apollo 11, fornecendo a base matemática e algorítmica para os programas que a equipe de Margaret Hamilton usou, além de conferir na unha vários dos programas mais críticos. Quando a Apollo 13 sofreu seu acidente clássico, a Katherine Johnson calculou as trajetórias de órbitas e trajetórias alternativas para os casos dos computadores de bordo não funcionarem. Ela escreveu 26 trabalhos científicos, mas como não era praxe colocar o nome de mulheres como coautoras naquela época, só 5 dos seus trabalhos estão identificados nos sites da NASA. Mas é sabido que até se aposentar em 1986, a Catherine trabalhou com projetos das missões a Marte e também com o ônibus espacial, o Space Shuttle. A Katherine Johnson, infelizmente, faleceu em fevereiro de 2020, mas com a certeza do dever cumprido. E mesmo que a contribuição das computadoras, principalmente as negras, tenha sido semi-apagada da história, seu trabalho foi tão importante e tão vital que os próprios astronautas das missões seguintes fizeram questão de conhecê-la pessoalmente e agradecer a sua dedicação. A história da Katherine Johnson também foi base para o filme Estrelas Além do Tempo. Se você quiser procurar e assistir esse filme, é um filme muito bacana. Eu já assisti, ele conta ali a história e dá essa história que eu contei de forma mais detalhada e muito interessante. Eu recomendo para você, se você quiser assistir, é uma boa. E é isso aí, tô encerrando por hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui sobre essa curiosidade. Se você gostou, dá o like aí, o joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos de ciência, ativa seu sininho aí, compartilhe o vídeo com seus amigos e se você quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, que eu errei ou que eu acertei, não sei, se você quiser fazer um adendo, comenta aqui nos comentários que eu vou ler, eu leio todos os comentários. Agradeço muito todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tanto quanto eu estou gostando de fazer. Um grande abraço para todo mundo e fui! Em 1961, quando John Glenn fez o primeiro voo orbital da NASA, as computadoras